Amado Deus, nosso Pai, a Ti rogamos nesse momento, Senhor, carentes que somos, da Tua benevolência, da Tua bondade, da Tua graça. Nos prostramos, Senhor, na esperança de que o Senhor derrame sobre nós copiosamente do Teu Santo Espírito, fazendo cair as escamas dos nossos olhos que ainda nos impedem de enxergar claramente qual seja a Tua vontade boa, perfeita e agradável, e nos adequar aos Teus maravilhosos projetos para nós. Ó Pai, dai-nos a entender que tudo que tem acontecido conosco está cooperando para o nosso bem. Se de fato somos o Teu povo e Te amamos, e se Te amamos, amamos porque o Senhor nos amou primeiro, que venhamos a crer também, Senhor, firmemente, que o Senhor é poderoso para nos proteger e cumprir cada uma das Tuas maravilhosas promessas que fizeste a nosso favor. Abençoa, Deus, essa humilde reunião, esse humilde lugar, mas que se dirige ao Deus onipotente. Que a Tua mão esteja sobre nós, Senhor, não somente essa noite, mas sempre e sempre, para a Tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Hoje eu gostaria de falar com vocês Lucas capítulo 4, como nós havíamos falado ontem, vamos dar continuidade durante a semana no Evangelho de Lucas, e se Deus permitir, estivermos vivos até lá, no domingo, nós voltaremos a tratar da servidão, do ministério cristão. Mas aprove ao Senhor que hoje e sexta-feira, segundo a Sua boa vontade, possamos continuar tratando do Evangelho de Lucas, e nós estamos no capítulo 4, seguindo ele, de maneira cronológica. Então, aqui no capítulo 4, nós estamos meditando na passagem onde Jesus se dirige a Nazaré, a cidade em que fora criado, como Lucas deixa bem claro aqui no texto, que é a cidade que ele foi criado. Então ele se dirige para lá. Lucas nos mostra aqui que a essa altura do ministério de Jesus, Jesus já estava muito conhecido, e por conta disso, ao verem a presença dele na sinagoga, eles convidam Jesus a pregar naquele momento, naquele sábado, como era o costume deles. Eles entregam para Jesus o livro de Isaías. Vocês sabem que naquela época os livros não eram como os nossos livros hoje, mas eles eram grandes rolos, que eram feitos basicamente de dois materiais, ou eram de couro de animais, ou de papiro. O papiro ele era feito de uma alga que se encontrava no rio Nilo. E esse couro ou papiro ele era enrolado, e então se escrevia nesse material, e assim se guardava. Então os livros eram imensos, e os rolos ficavam guardados, e tinha um funcionário, da sinagoga, um servo da sinagoga, que era que ficava com essa função de guardar. E ele entrega a Jesus o livro de Isaías. E olha que coisa, E Jesus então folheia. Esse é o entendimento, esse é
A maneira como Lucas escreve, nós percebemos isso porque quando a gente vai estudar no texto original, que é o grego, isso deixa bem claro, né, que Jesus, inclusive esse verbo no grego aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, que Jesus ele folheou a Bíblia. Você vai ver isso poucas vezes no Novo Testamento, esse verbo no grego. Jesus folheia e ele abre especificamente nesse texto que a gente já falou na sexta-feira, que é o texto de Isaías 61. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite não é tanto o que Jesus falou, mas é a reação dos ouvintes. E o título da nossa mensagem hoje é o ódio do mundo, ou o ódio da humanidade por Cristo e por seus discípulos. Eu sei que essa frase, para um ouvido um pouco mais sensível, pode parecer muito grosseira, ou até uma frase muito forte, ou talvez até uma frase mentirosa, mas ela é a mais pura verdade, e ela é verdade não somente porque vemos com os nossos olhos, mas principalmente porque está escrito na palavra de Deus que é dessa forma. Então, antes da gente meditar aqui em Lucas 4, eu gostaria de abrir com os irmãos e ler o Evangelho de João, no capítulo 15. Se você puder abrir comigo, vai ser muito edificante, com certeza, para a sua vida. Toda vez que você se sentir maltratado por alguém, principalmente, se você estiver agindo como um cristão verdadeiro, que eu espero que você esteja, eu gostaria que você fosse nessa passagem e enxergasse que essa é uma promessa. João 15, a partir do versículo 15. Olha como o Senhor Jesus, ele nos prepara. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Agora, preste atenção, versículo 18. Se o mundo os odeia, se o mundo vos odeia, quem sentiu hoje, não vou nem falar no passado, quem sentiu hoje que o mundo odeia? Né? Nós sentimos como o mundo ele rejeita a sã doutrina, como as pessoas elas têm uma oposição aberta e ferrenha à vontade explícita do Senhor na sua palavra. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, outros me odiou a mim. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Sabe, se você entendesse esse versículo, irmãos, primeiro você ia ficar escandalizado. Depois você ia compreender melhor porque a sua vida é como é. O mundo odeia a Deus. Quando Jesus está dizendo que o mundo odeia a mim, Jesus é Deus. É Deus, homem. É Deus na sua face misericordiosa, vindo para salvar aqueles que se arrependem. E mesmo assim, o mundo odeia a Deus. O homem odeia a Deus. Quando Deus veio à terra, o que o homem fez? O matou. Então é importante que a gente internalize essa verdade. Porque nós somos tentados todos os dias a nos enamorar com o mundo. Se a gente for um pouquinho mais simpático, se a gente passar um pouquinho de açúcar no Evangelho, quem sabe o mundo nos aceite, quem sabe as pessoas do mundo nos aplaudam, quem sabe as nossas igrejas não fiquem lotadas, quem sabe nós não sejamos reconhecidos como grandes homens da nossa sociedade, quem sabe? Irmão, está claro aqui. Se o mundo nos ama, isso é de assustar. Porque se o mundo nos ama, Deus nos odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros, me odiou a mim.
Se vós fosseis do mundo, olha que coisa, se vocês fossem do mundo, por que existe uma suposta igreja evangélica, que de evangélica não tem nada, que tem crescido nos nossos dias? Aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos 10 anos, o número de evangélicos que se autodenominam evangélicos, mas não são, a gente sabe disso, ele quase que aumentou 10 vezes o número. Mas a gente sabe que isso não é verdade, que esses números, eles não são verdadeiros. Essas pessoas, esses milhões de pessoas, esses milhões de homens e mulheres que se autodenominam evangélicos, eles muitas vezes nem conhecem o evangelho, que dizem ser devotos. Mas eles seguem falsos mestres que falam de acordo com o mundo. Por isso eles os ouvem e os seguem, como está escrito em 1 João capítulo 4. Mas aqui Jesus faz uma distinção. Aqueles que verdadeiramente são deles, eles têm essa marca, eles falam de tal forma, eles agem de tal forma, eles vivem de tal forma, que eles exalam um perfume, que é bom para alguns, e que é um cheiro horrível para outros, como está escrito em 2 de Coríntios. É cheiro de vida para alguns e cheiro de morte para outros. Os cristãos exalam esse perfume. E aqui Jesus diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. O mundo ama o que é do mundo. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. A ideia vos escolhi é escolhi para tirar. Eu tirei vocês dessa grande panela que é o mundo. Eu tirei vocês. Porque eu tirei vocês. A ideia de santificar é justamente separar para Deus. Essa é a ideia da eleição aqui. Porque eu escolhi vocês. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então Jesus, ele nos mostra aqui, porque eu li esse texto, irmãos, porque esse é o mesmo princípio que Jesus está apresentando lá na sinagoga de Nazaré, e por esse motivo ele é odiado e rejeitado. Os homens odeiam as verdades de Deus, e eu gostaria de falar sobre elas hoje. Abra comigo novamente no texto base da gente, que é Lucas 4. Olha que coisa. Qual foi o texto que Jesus leu? Isaías 61, versículo 18 do capítulo 4, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E aí você fica escandalizado, irmãos. Eu não sei se você fica, eu fico. A gente vê um Jesus que está no auge do seu ministério, sendo aclamado
por muitos na região de Israel, mas na sua própria terra as pessoas o odeiam. Por quê? Porque ele apresenta as verdades elementares das Escrituras. Olha que coisa. Jesus, nesse texto aqui, irmãos, que eu acabei de ler a vocês, Jesus deixa claro 5 verdades que são odiadas pelas pessoas e que eu gostaria de falar com vocês. Primeira verdade que Jesus deixa claro aqui, irmãos, é a verdade que nenhum homem é digno do amor de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos a graça de Deus, nós não merecemos a misericórdia de Deus. Perceba que ele diz aqui, de maneira clara isso. Na verdade, havia muitas viúvas em Israel. Quer dizer que você está dizendo que a gente, que é o Israel, que nós que somos descendência de Abraão, não merecemos a bondade de Deus? Não. É o mesmo princípio que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós. A diferença é, existem pecadores arrependidos que estão lutando contra o seu pecado, e existem pecadores obstinados, que tentam esconder o seu pecado e quando não, pecam abertamente, sem nenhum tipo de arrependimento. Mas todos somos pecadores. Alguns estão lutando contra o pecado, esses são os cristãos. Eles esmurram muitas vezes o próprio corpo. Eles arrancam a mão, o olho, o pé, porque eles sabem do poder destrutivo do pecado na vida do ser humano. Mas a grande maioria não faz a mínima ideia do que é pecado, e muito menos das consequências graves e danosas que o pecado traz à vida do homem. E dentre esses, o principal pecado é o pecado da incredulidade. É impressionante, a gente que prega essa doutrina, pela graça de Deus, ouvimos e vemos pessoas que ouvem aquilo que nós falamos, que muitas vezes dizem que entendem, mas não praticam. A pessoa vem até você e diz, mas eu não entendo porque a minha vida está desse jeito. Como assim você não entende? Você tem ouvido a palavra de Deus. E cada vez que você ouve a palavra de Deus e não obedece, você se distancia mais de Deus. E como assim você não entende que sua vida está indo de mal a pior? Como você não entende isso? Você sabe que aquele que planta, colhe. Se você planta no Espírito, você vai colher no Espírito. Se você plantar na carne, você vai colher na carne. Se você sabe dessas verdades, se você analisa a sua vida com sinceridade, como é que você pode ter uma opinião equivocada a respeito da sua própria vida? Então Jesus, ele por amor, ele diz, olha, eu estou aqui pregando a vocês o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é justamente mostrar para nós os nossos pecados para que possamos nos arrepender. Foi o que o irmão José pregou algumas semanas atrás, na terça-feira, sobre o pecado de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um cristão como eu e você. Mas ele pecou e ele não conseguiu enxergar o que ele fez como errado. Olha que coisa! Foi preciso Deus enviar um servo, um profeta, que expôs abertamente o pecado de Davi. E Davi então disse, é verdade, eu pequei contra o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de mim. A gente vê isso no Salmo, que Davi clama ao Senhor perdão pelo ato insano que ele cometeu. Mas hoje em dia, irmãos, quando a gente expõe o pecado das pessoas, como Jesus está fazendo aqui, a reação muitas vezes é a mesma. Principalmente se os ouvintes começarem a se tornarem próximos. Por exemplo, eu sou pastor da mesma congregação há 10 anos.
Existem alguns irmãos no nosso meio, talvez não os que estão aqui essa noite, talvez alguns que me acompanham pela internet, que tem talvez uma barreira, porque já ouviram tantas vezes a verdade desse que vos fala, mas esse daí não é o mesmo que teve internado outro dia, de Covid, quase morreu, mas não é esse que tinha uma igreja na boca do rio que fechou, que agora está lá com a igreja pequenininha, Nós das Pombas, mas não é esse daí que prega a verdade. Mas se ele pregasse a verdade, ele estava num lugar bem melhor, rapaz. Ele não estava aí, né, vivendo essa vidinha que ele está vivendo agora. Perceba que as pessoas ainda hoje medem o pregador da mesma forma que mediram Jesus. Então as pessoas, qual foi a reação? Eles ouviram coisas maravilhosas dos lábios de Jesus, verdades eternas. Mas eles olharam para Jesus e viram apenas o filho de José, o carpinteiro. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele escolhe se apresentar de maneira humilde, pois Ele vem para os humildes de espírito. Destes é o reino dos céus. É por isso que Deus se apresenta de forma simples. Você não vai ver de maneira nenhuma Deus se apresentando de forma pomposa. Muito pelo contrário, nós vimos que Ele vem buscar os quebrantados. A ideia no texto original é justamente um vaso todo quebrado. É isso que significa essa expressão aqui, proclamar libertação aos cativos, liberdade aos oprimidos. Essa ideia aqui é restaurar a vista. A ideia é alguém que está quebrado e precisa de restauração. O Senhor vem para isso, para os quebrantados. De maneira que aqueles que não se veem como quebrantados, eles não verão a Cristo como Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a ideia de não receberam, irmãos, não é somente não receberam, é o rejeitaram, o odiaram, tentaram matar ele. Não é simplesmente uma rejeição, como por exemplo a que Paulo sofreu em Atenas. Paulo pregou em Atenas a respeito de Cristo e da sua ressurreição, e os atenienses escarneceram. Trataram Paulo como um louco, como uma pessoa que tivesse, falando bobagens. Mas a ideia aqui de Jesus é outra. A ideia de Jesus é que eles levam a sério o que Jesus fala e acham perigoso o que Jesus fala, a ponto de ver Jesus como um malfeitor que merece a morte. É assim que um cristão hoje é tratado. Se as pessoas não estão te tratando dessa forma, se as pessoas não estão te levando a sério dessa forma, muitas vezes é porque você não está vivendo o seu cristianismo como deveria. Amém. Aí você fala uma coisa que é bíblica e as pessoas dão risada. Por quê? Porque elas não veem essa verdade tão séria sendo praticada por você, ou sendo levado a sério por você. É verdade. Eu estive falando isso com algumas pessoas recentemente. Digo, vem cá, você fala dessas verdades, essas verdades são verdades, mas a grande questão essa é uma verdade para você? A gente tratou desse assunto recentemente, a autoridade espiritual. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, irmãos, estamos lutando contra principados, potestades, hostes espirituais do mal. De maneira que, se você não sabe, ou se você não acredita que demônios existem, eles acreditam em você. Tanto acreditam que estão fazendo de tudo para que você não venha desempenhar o papel que o Senhor Jesus lhe incumbiu, que é ser a luz do mundo e o sal da terra. Se eu e você formos luz, a gente não vai precisar expulsar demônio, mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa, eles
fugirão. Por quê? Porque verão a luz em você. Então aqui nós vemos, irmãos, os homens odeiam a verdade. Eles odeiam essa verdade de que eles são pecadores, de que não merecem nada. Um puritano do passado, ele tem uma frase, se eu não me engano, Mark Lloyd Jones, ou foi um desses puritanos, que me foge a memória agora, mas a frase é o seguinte, ele diz, olha, o caminho para o céu começa no reconhecimento que merecemos o inferno. E é isso que todo homem não gosta. Você fala para uma pessoa que ela merece o inferno, principalmente se ela for religiosa, ela vai odiar você. Como assim eu mereço o inferno? Não, quem merece o inferno é quem está no bar ali bebendo. Eu sou religioso. Eu faço minha novena. Eu faço minha campanha, se for evangélico, né, dessas igrejas evangélicas. Eu tenho minha campanha, eu sou dizimista, eu sou batizado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço, eu aconteço. Como assim eu mereço o inferno? Você merece o inferno. E é essa verdade que os religiosos odeiam. Perceba, as pessoas que estão querendo matar Jesus não são os pecadores de Nazaré. São os religiosos de Nazaré. São as pessoas que estavam na sinagoga. Aqueles que se achavam os mais espirituais de Nazaré. Que deveriam ver Jesus como Messias e se sentirem privilegiados e honrados com isso. Eles é que odeiam a Jesus. Por quê, irmãos? Porque quanto mais a gente enxerga Jesus como grande, a gente se vê como pequeno. E se tem uma coisa que o homem não gosta, é de ser pequeno. Todo mundo quer ser grande. Todo mundo quer uma promoção, quer melhorar a casa, quer melhorar a aparência, quer melhorar a quantidade de notas que tem na carteira. Nossa, Senhor Jesus. Quer melhorar, todo mundo quer algo a mais. Aí você vê, irmãos, o maior homem nascido de mulher, quem deu esse testemunho foi o próprio Jesus. Ele diz que eu diminua. Aí ele dá esse exemplo. Eu quero diminuir. Eu acho que eu já sou grande demais, eu tenho que diminuir. Porque aquele que é grande já chegou. Eu tenho que diminuir. Eu tenho que desaparecer para que Cristo apareça. Mas nós vivemos numa humanidade que prega um humanismo que tem invadido as igrejas, onde diz coisas como, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, e o mais assustador, dentro da igreja. Se a gente ouve isso do lado de fora da igreja, é uma coisa, mas dentro da igreja, frases como, se você não se amar, quem é que vai te amar? Se você não se colocar em primeiro lugar, quem é que vai? Meu filho, você tem que amar Cristo mais do que você ama você. Quem tem que estar em primeiro lugar na sua vida é Cristo, não é você não. Que história é essa? Você tem que buscar se dar bem. Como assim você tem que buscar se dar bem? Não, você tem que buscar o reino de Deus, sua justiça. Mas os princípios que são ensinados dentro das paredes das igrejas evangélicas hoje são princípios completamente diabólicos. Uma verdade que o apóstolo Paulo já havia profetizado pelo Espírito, escrevendo a Timóteo. Olha, meu filho, cuidado, porque as pessoas não suportaram essa doutrina. Essa doutrina que Cristo pregou aqui. As pessoas não suportarão essa doutrina e levantarão. A ideia é, a gente quer um professor de Bíblia que pegue a Bíblia e ensine a Bíblia do jeito que a gente quer. Não do jeito que a Bíblia, de fato, deve ser ensinada. Levantarão mestres da Bíblia, segundo as suas próprias concupiscências. A palavra concupiscências é a palavra o quê? Pecado, passível. A ideia é os seus próprios desejos. A Bíblia diz que a gente tem que lutar contra esses desejos, mas essas pessoas vão levantar mestres que digam que Deus irá satisfazer os seus desejos, como o gênio da lâmpada. Basta você esfregar direito e ele vai satisfazer o seu desejo. Esse é o Jesus de muitas igrejas. Sabe, você veio para a campanha, 7 sextas-feiras, cumpriu o seu voto de botar R$100 no envelope cada sexta,
Ah, meu filho, é claro que Deus vai dar sua bênção. Repreenda. Não, pode ter certeza. Você subiu no monte, 7 sextas-feiras seguidas, pode ter certeza que vai dar certo. Você passou ungido, passou da maneira certa, então pode ter certeza que vai dar certo. Você já ungiu sua loja, então não vai vender direito. Tem que ungir. Já deu as 7 voltas para cair o muro de Jericó, que está impedindo o seu sucesso. Então, você vai perceber que as pessoas, elas querem sempre usar a Bíblia e extrair da Bíblia alguma receita de sucesso. Quando, na verdade, nosso grande sucesso está em que Cristo apareça e a gente desapareça. João Batista, quem você é? Eu não sou ninguém. Eu só sou uma voz. Olha que coisa. Quando ele diz isso, ele está dizendo, eu não sou ninguém. Eu só sou uma voz. Eu só sou um instrumento na mão de Deus para falar o que Ele quer que eu fale. Eu clamo no deserto. Olhe, endireite as suas veredas que o Senhor está chegando. Eu não sou ninguém. Eu não sou digno de tirar a sandália dos pés de Jesus. Eu sou tão pequeno que até a atividade menor eu não sou digno de fazer. Eu não tenho essa dignidade. Esse é o maior homem nascido de mulher. Aí a gente vê a igreja cheia de gente que se acha totalmente digno. De quê? Do inferno. Né? Só pode ser. Irmãos, eu converso com determinadas pessoas que vivem abertamente em pecado e que falam e me dão medo, porque elas falam com certeza que estão indo para o céu, que eu fico, meu Deus do céu, não sei que demônio foi que convenceu. Porque essas pessoas têm certeza. E elas vivem abertamente em pecado. É como essas pessoas aqui, foi esse fato que Jesus expôs que deixou elas tão iradas. Foi quando Jesus disse, olhe, Elias, quando ele foi ajudar uma viúva, tinha um monte de viúva. A seca veio para Israel. Foi o pecado de Israel que trouxe seca de 3 anos e meio àquela região. Você acha que não tinha viúva morrendo de fome lá em Israel? Mas para quem ele foi enviado? Para Sarepta, que fica em Sidom, fora do território de Israel. Uma mulher que não conhecia o Deus de Israel e que ficou conhecendo pelo profeta Elias. O filho dela teve que morrer. Elias orou, o filho ressuscita e ela agora crê. Mas olha que coisa, né? E ele diz, e não tinha leprosos não na época de Eliseu? A lepra era uma doença bastante comum. Pessoas morriam bastante de lepra. E ele diz, quem foi o leproso que ele curou? Que Eliseu curou? Quem foi? O sírio. Ele não era do povo de Deus. Ele era sírio. Quem era do povo de Deus? Geazi, que ficou com a lepra dele. Então a gente fica assim, estupefato, porque aqui Jesus, ele ensina um segundo princípio, que Deus escolhe quem Ele quer. E qual é o motivo da escolha de Deus? A sua própria vontade. Sabe, irmãos, quando você lê a Bíblia, às vezes você tem uma sensação. Por quê? Porque a gente é humano. E como humanos, a gente tem uma série de conceitos que já estão pré-concebidos na nossa mente. Então a gente já tem um conceito próprio de justiça. Quando a gente se depara com o conceito de justiça bíblico, a gente muitas vezes se escandaliza. Então você vai olhar e você vai ver, por exemplo, Davi, a Bíblia vai falar de 2 pecados de Davi, basicamente. O pecado que ele foi repreendido por Natã, e o pecado de Davi quando fez o recenseamento. Como Deus, ele exorta, ele disciplina Davi nesses 2 momentos. E aí, se você for ver na Bíblia, Saul também pecou quantas vezes? 2. Deus teve misericórdia de Saul? Não. Na segunda vez que Saul pecou, Deus já disse logo
a Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul. Já é para você ungir um novo rei. Aí você olha para a Bíblia e você vê o rei mais ímpio da história de Judá. É o filho de Ezequias, Manassés. Pense numa pessoa ruim. Ele ficava estudando para saber o que Deus odiava para fazer. Aí o que foi que Deus fez? Destruiu Manassés? Não, disciplinou. Pegou um rei ímpio que pegou ele, dominou o povo, levou ele como escravo, ele orou, se arrependeu do cativeiro, pediu perdão a Deus. Deus ainda deixou que ele fosse libertado do cativeiro e voltasse a ser rei. E ele ainda foi salvo. Aí você olha, rapaz, mas Amazias fez o que era reto ao Senhor, só porque não fez de todo o coração, Deus rejeitou. E Manassés, Deus perdoa. Que é isso, rapaz? Ah, sim, eu não concordo não. Quem é você para concordar? É isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 9. Você é um vaso. Você está querendo falar o quê, goleiro? O goleiro faz o que quer com você. Criatura, você é criatura. Às vezes a gente fala assim, né? Ô criatura! Mas você tem noção que você é uma criatura? E que a criatura é nada se comparado ao Criador? A gente não tem muitas vezes essa admissão. Mesmo os anjos, eles são o quê? Criaturas. Por que você acha que os demônios temem e tremem na presença de Deus? Porque eles têm noção do Criador e da criatura. Olha, só para você entender o poder do Criador em relação à criatura, quando o Senhor Jesus vier consumar a sua obra, como é que ele vai destruir Satanás? Com o sopro da sua boca. Olha a ideia, olha a grandiosidade do Criador em relação à maior das criaturas. O próprio Satanás. O que ele vai fazer? Soprar. É como se você tem sabe? Um monte de papel assim junto, né? Você sopra e desfaz tudo. É o poder do Criador. Então, irmãos, é uma coisa que a gente não está acostumado, é com essa eleição, a escolha, ela vem de Deus, não é você. É por isso, irmãos, que é tão errado esse hábito das igrejas modernas do apelo, que traz esse conceito equivocado de que o homem que escolhe é Deus. Olha, você tem que escolher hoje. Meu irmão, você pode até escolher, agora se você escolher, é porque Deus te escolheu primeiro. Ah, eu não entendo isso. Meu filho, não é para você entender, é para você aceitar. É para você agradecer. Porque se Ele te escolheu, você só tem que agradecer. Porque Ele não tinha obrigação nenhuma de escolher você. Mas Ele quis. Aí o que você faz? Você agradece. É isso que Davi diz. O que eu vou dar em troca de tantos favores que Deus me deu? O entendimento de Davi, por isso quando a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é algo muito grande, essa ideia de que Davi entendia quem era Deus e quem ele era, comparado a Deus. Então são essas doutrinas que Jesus deixa claro nesse texto, esse pequeno texto aqui de Lucas, que faz com que a sua plateia o odeie. O homem não quer alguém que esteja no controle, o homem quer estar no controle. Então, quando a gente deixa claro para essa humanidade perversa que eles não mandam em nada, que Deus está soberanamente, não somente permitindo que eles façam o que eles estão fazendo, mas usando o que eles estão fazendo para que os seus decretos aconteçam, aí o homem fica indignado. É como, por exemplo, Pilatos. Pilatos olha para Jesus e no seu orgulho, diz, fala comigo, eu posso te libertar se eu quiser. Jesus olha para Pilatos e diz, Pilatos, você pode me libertar. Você está dizendo que você pode mudar o plano que o meu pai fez desde a fundação do mundo. Pilatos, você só está aí porque o meu pai te colocou, Pilatos.
Você quer ver você ofender um milionário? É dizer que ele não é tão rico quanto ele pensa. Faça isso com uma pessoa rica. Chegue com uma pessoa bem rica e diga: rapaz, eu conheço uma pessoa que é mais rica que você. Aí eu fico indignado. É como alguém que chega com um carrão e você diz: rapaz, seu carro é até bonito, mas o do outro irmão ali é mais. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa necessidade de grandeza. E a gente vê isso desde os primórdios. Lá, logo depois de Noé, a ordem que Deus deu aos descendentes de Noé, qual foi? Povoem a terra. Aí tem um descendente chamado Nimrod, que disse: não, o negócio é o seguinte, se a gente se espalhar, a gente não vai ficar grande, o negócio é a gente se juntar. Um negócio meio para o céu, então a gente vai fazer uma torre tão alta que a gente vai chegar no céu do nosso jeito. E eles começaram a fazer a torre lá, que ficou conhecido como Torre de Babel. O nome Babel significa confusão, porque é ali que surgem os idiomas. Até então, a raça humana falava um único idioma. Todos falavam a mesma língua. Mas o Senhor, como juízo, colocou na boca de determinados grupos línguas diferentes e houve então confusão. Eles não conseguiram mais continuar a construção da torre e cada um se espalhou segundo o seu próprio idioma. Por isso que hoje nós temos pessoas, e povos de idiomas, de língua diferente. Isso aconteceu lá em Gênesis capítulo 11, se eu não me engano, que traça essa passagem de Babel. Então aqui a gente percebe, o homem não gosta de entender que quem escolhe é Deus. Eu acho maravilhoso isso, quando nós pegamos o livro de Jó. E Jó, ele está com uma grande confusão na sua cabeça, porque ele procurava viver uma vida íntegra, uma vida correta diante de Deus. E de repente ele vê toda a sua vida desmoronar em um segundo, rapidamente. E ele passa muito tempo sem entender isso e pedindo a Deus uma explicação. E Deus dá explicação a Jó? Nenhuma. Por que Deus não dá explicação a Jó? Irmãos, a gente podia dizer muito bem assim, que Deus não dá explicação, ele não precisa. Ele faz o que ele quer, isso é ser Deus. Mas a ideia é um pouco maior que essa. A ideia é que a gente não entende, irmãos. Como é que Deus vai explicar os seus projetos eternos para a gente? Sabe? É como se a gente quisesse pegar um galão. Quantos litros d'água? Aquele galão grandão. 20 litros d'água. E se eu dissesse: olha, eu quero que você bote esses 20 litros d'água em um copinho de 200 ml. Você consegue compactar a água dessa forma? Não, não dá. Você vai chegar uma hora que quando der uns 200 ml, tudo vai o quê? Transbordar. Então não dá para a gente compreender tudo. Em Deuteronômio fica claro, Deus deixa isso claro e diz: olha, eu vou revelar coisas para vocês. E o que eu revelar para vocês é de vocês, se apropriem, me conheçam e me adorem como eu estou me apresentando a vocês. Mas tem coisas que vocês não vão saber, que eu escolhi não revelar para vocês. Isso não está apenas no Antigo Testamento, isso está no Novo também. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: olha, nós não conhecemos a Deus como somos conhecidos por Ele. Mas isso acontecerá no dia em que formos glorificados. Aí a nossa compreensão de Deus e dos seus eternos propósitos irá ser muito, muito mais ampla do que hoje. Mas hoje nós temos uma visão limitada. Nós conhecemos em parte. Por mais que a gente conheça, ainda é uma pequena parte. Então Jesus mostra isso, que o homem é pequeno, que Deus é imenso, e o homem não gosta dessa verdade. Terceiro ponto, que Jesus deixa claro aqui, que ele não veio salvar todo mundo. Ao passo que alguns são salvos, outros serão rejeitados, condenados. Então a Bíblia diz lá, eu gostaria de mostrar a vocês, abra comigo por favor em João capítulo 3,
porque a gente tem feito um uso muito equivocado dessa passagem. João capítulo 3, qual é o versículo mais conhecido do Novo Testamento? João 3,16, vocês sabiam? Em segundo lugar é Romanos 8,28. Mas em primeiro lugar, disparado, o versículo mais conhecido da Bíblia, do Novo Testamento, é João 3,16. De toda a Bíblia, o mais conhecido é Salmo 23, versículo 1. Mas o do Novo Testamento é aqui, sem dúvida, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aí parece que Jesus só falou isso, né? Jesus só falou isso, acabou, Jesus vai salvar todo mundo. Essa é a ideia que muitos têm. Peraí, irmão, Jesus não acabou de falar, não. Não acabou como? Porque só pregam para mim até aí. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Versículo 18. E quem não crê, será julgado? Não, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Ainda nesse capítulo 3, irmãos, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. A morte de Cristo não beneficia toda a raça humana, mas pessoas de todo o mundo. Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista étnico, do ponto de vista social. Então quer dizer que Jesus vai salvar rico e pobre. Não, mas o rico nunca irá para o céu. Zaqueu foi. Quando ele aprendeu a usar o que Deus dava para ele, para a glória de Deus, e não para a sua satisfação própria. Pessoas de todos os lugares irão para o céu. A gente vai ver o eunuco da Etiópia, lá de longe. Pessoas de Roma, pessoas da Grécia, ou a gente aqui na América, a milhares de quilômetros de Israel. O Evangelho chegou até nós e nós cremos e temos convicção que somos salvos por meio da fé. Então é isso que a Bíblia diz: pessoas de todo o mundo serão salvas, mas não é o mundo inteiro. De maneira indiscriminada, não. Para ser salvo em Cristo é necessário ter fé nele. Sem fé em Cristo não há salvação. O próprio Paulo vai dizer: todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Mas como clamarão aqueles que nada ouviram? Então, esse mesmo Paulo, ele passou por uma experiência. Quando ele estava em Éfeso, as pessoas tentaram expulsar um demônio dessa forma: saia demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Mas eles não conheciam a Jesus que Paulo prega. E o demônio sabia que eles não conheciam. Então é isso que Paulo está dizendo. Como clamarão aqueles que não conhecem? Não conhecem porque não ouviram. Então, como é importante a pregação do Evangelho, irmãos. Como nós devemos nos afadigar mais e mais para que o nome e o Evangelho de Cristo seja conhecido e as pessoas sejam salvas. Sem isso, não há que se falar em salvação. Aqui há um quarto ponto, irmãos, que Jesus deixa claro também, irmãos. A graça é irresistível. Aqueles que Jesus quer salvar serão salvos. A gente vai ver isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 4. Os judeus, eles tinham certeza que todos os samaritanos, eles iriam para o inferno. Por quê? Porque eles estavam adorando da forma errada. Amém? Amém.
Mas e se eles aprendessem a adorar da forma certa, eles iriam para onde? Para o céu. E aí Jesus, que era judeu, que era um rabino judeu, ele, em vez de fazer como os religiosos, que contornavam a região de Samaria para não passar pelo meio dela, porque Samaria fica exatamente no meio da Judéia e da Galileia. Então eles atravessavam, Jesus não passa pelo meio, e para na aldeia de Sicá e conversa com uma mulher que estava vivendo em pecado. Imagine tudo que está acontecendo e Jesus prega o evangelho para essa mulher e ela se arrepende e é salva. E não somente ela, mas toda a aldeia, a ponto de implorarem para Jesus que permanecesse ali. Mas Jesus diz: não, eu preciso continuar pregando. Olha que coisa. Quem iria pregar o evangelho para Maria Madalena? A gente está com medo de um demônio. Imagina uma mulher que tem 7 demônios. Quem vai? Chama José para evangelizar. José diz: varão, esse negócio de evangelizar a mulher não é comigo. Amém. Eu não tenho esse chamado. Então vamos chamar as irmãs. Junta um grupo de mulheres e vai evangelizar Maria Madalena. Pastor, Maria Madalena dá não. Nós somos 10 irmãzinhas, mas ela tem 7 demônios. Já pensou, irmão? Quem evangeliza Maria Madalena? A bicha vai para o inferno. Jesus disse: vai não. Evangelizou ela, expulsou os demônios, e ela foi uma das mulheres que mais serviu a Cristo durante toda a sua vida. Olha que coisa linda. Quem iria evangelizar o gadareno, que tinha uma legião de demônios? Manda Deval, que está jejuando. É Deval e Quinho, porque um tem muito cabelo, o outro fez um voto de nazireado, então eles se completam. Manda os dois juntos. Varão, olha, pastor, eu vou dizer uma coisa: esse meu óculos aqui eu ainda estou pagando, pastor. Esse gadareno, ele quebra tudo, pastor. É para eu ir mesmo, pastor. Então, irmão, perceba que Jesus, ele diz para a gente: por que a gente evangeliza? Às vezes a pessoa diz assim: se vocês estão dizendo que Jesus escolhe quem ele quer, por que vocês pregam o evangelho se já está escolhido? Está escolhido, mas os escolhidos, eles são escolhidos porque eles ouvem e obedecem. Os escolhidos, eles ouvirão e seguirão a Cristo, porque eles são suas ovelhas. É por isso que a gente prega. É por isso que a gente vai ver pessoas como o irmão José sempre fala, um evangelista norte-americano que foi morto há uns 2, 3 anos atrás, John Chau. O que esse evangelista vendeu, largou tudo e com o seu próprio dinheiro do seu próprio bolso. Não foi uma missão, não foi uma organização que enviou ele. Não, ele foi para um país desconhecido, e não somente para esse país desconhecido, nesse país, que eu acho que era Indonésia, se eu não me engano, aquela região ali das Filipinas ali, tinha uma ilha onde tinham pessoas nativas que viviam longe da civilização, que vivem até hoje. E aí ele pediu para os barqueiros da região, ele teve que pagar um preço alto, porque nem os barqueiros se aproximam de lá, deixassem ele na praia, e ele foi morto na praia mesmo. Você acha que pessoas não foram impactadas com o testemunho dele? Você acha que não tem gente que veio para Cristo, porque viu Cristo na vida, no exemplo desse homem? Se eu não me engano, o irmão José que me disse que ele deixou escrito que se ele morresse, não culpasse, os índios que o assassinassem. Por que o assassinaram? Porque ele foi lá, porque o próprio Cristo havia direcionado ele a isso. Então uma pessoa pega um exemplo desse, a pessoa diz: não, esse Cristo é de verdade. A graça de Deus é irresistível, irmãos. É por isso que a gente prega. A gente sabe que a gente está pregando para pessoas mortas, mas nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Toda pregação é como se nós estivéssemos diante de um vale de ossos secos. Mas o Senhor é aquele não somente que junta os ossos, que coloca carne sobre os ossos, músculo e pele, mas que sopra do seu espírito sobre esses, de maneira que eles agora
vivam. É por isso que a gente prega. É isso que Jesus quer deixar claro nesse texto. Que não depende de quem quer e nem de quem corre. Que o pregador não tem honra nem glória nenhuma quando uma multidão se converte. Mas é isso que a gente vê hoje em dia? Não, hoje a gente vê gente contando. Ganhei 100 almas para Jesus. Você ganhou quanto, minha irmã? Ih, rapaz, essa irmã Fabiana, dessa igreja dela, eu não quero não. Ah, a irmã não está ganhando almas. Não está contando ninguém. Você já ganhou quantas, meu filho? Ah, não, mesmo já perdeu a conta de quantas ele ganhou. Né? Então, ele vê isso como dar tudo. Né? Você ganhou quantas, Kim? Né? Então, porque a gente tem convicção que a gente não ganha. A gente é apenas um instrumento que se alegra quando um pecador se arrepende. Porque se a festa no céu, quando um pecador se arrepende, tem que ter aqui na terra também. Quando a Bíblia diz, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É nesse sentido também. Quando a gente prega o Evangelho e a gente vê frutos, como o que está falando, não é uma conversão emocional. Pessoas que às vezes ouvem um texto, se identificam com o texto, se emocionam, como está escrito lá no segundo tipo de solo, mas quando vem a primeira prova, vão embora. Aí não é. Aí não tem por que se alegrar, aí tem por que se entristecer. Porque cumpre-se nessas pessoas o ditado que diz: a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Olha que coisa triste. A porca lavada. Você tem noção o que é uma porca lavada? Quem já... Há um tempo atrás teve até um filme famoso, acho que era da Disney, Baby, o porquinho camarada. Então o porquinho era todo limpinho, meu filho. Chegava rosinha, né? E tão limpinho que ele era. Mas aí um porco normalmente vive daquele jeito? Não, meu filho, o porco gosta de chiqueiro. Eu passava férias no interior chamado Chique-Chique. E lá tinha criação de porcos. Meu filho, porco gosta de coisa suja. Porco não aguenta ver um lixo. Sabe? O porco, quando vê um monte de lixo, é mesmo que uma pessoa que ganhou 1 tonelada de dinheiro. Ele vai lá, meu filho, ó. Sabe? Mas não é assim mesmo. Eu via quando eu era pequeno, aqueles porcos assim, sujo, imundo. Mas e forte, né? Eles são fortes, de tanto comer lixo. E aí você vê, hoje em dia, as pessoas, elas querem glória para si. Então você vê assim, um pregador que de repente começou a pregar, e a igreja tinha 10 membros, e agora a igreja tem 1000 membros. Olha como Deus me honrou. Não entendi. Uma pessoa que pensa assim, ele nem convertido é. Os fariseus pensavam desse jeito. Inclusive Jesus usou um ensino que é assustador. Ele disse, olha, os fariseus eles atravessam o mar, ou seja, eles despreendem um grande esforço para fazer um convertido. Mas é um convertido para ele. Não é um convertido para Deus. É um convertido para ele. E depois disso, esse convertido é 2 vezes mais merecedor do inferno do que aquele que o converteu. Essa verdade é válida até hoje. Igrejas que doutrinam pessoas com doutrinas diabólicas, como essa. Quem já ouviu falar de uma coisa chamada G12? Que todo homem da igreja tem que ter os seus 12. O pastor, né? Começa pelo pastor, né, Camão? Camão que sabe dessa doutrina, que Camão já teve os 12 dele? Quase. Bateu na trave. Aí. Então o pastor tem os seus 12, né, assim? E aí os 12 do pastor dá mais 12. Aí 12 vezes 12 dá quanto? 144. Já pensou, irmão? Se os 12 do pastor conseguirem 12, a igreja já tem 144 membros, só de homem. E agora vai ser líder de céu. De céu. Olha que coisa pomposa. Quem é você? Meu irmão Mateus, eu sou líder de céu.
responsabilidade que nem existe, de fato, né? Porque não tem esse negócio de líder de célula. Você é evangelista, você é um pregador, você pode ser um pastor de igreja, você pode ser um diácono, alguém que serve no corpo de Cristo, independentemente do serviço que você preste. Mas essa ideia de célula, de igreja de célula, isso é uma coisa que tem 100 anos. Se tiver muito. Isso não é bíblico. Isso é uma doutrina dos nossos dias. Então a gente observa, irmãos, que as pessoas elas não se atentam às verdades das Escrituras. Em último lugar, irmãos, essa doutrina aqui, que o Senhor Jesus deixa claro também, é a doutrina de que os eleitos de Deus, eles irão perseverar até o fim. Ninguém pode impedir que um eleito de Deus seja salvo. Olha que coisa. Abra comigo em Mateus 24, para você ficar surpreendido. Mateus 24, 24. Eu já estou concluindo, irmãos. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos. Falsos cristos fora da igreja. Falsos cristos são pessoas que se dizem especiais, como por exemplo o profeta Maomé para os islâmicos, como Allan Kardec para os espíritas, como Buda para os budistas. Falsos cristos. Surgirão falsos cristos, falsos iluminados. Surgirão falsos profetas aí dentro da igreja. Falsos cristos fora da igreja. Falsos profetas dentro da igreja. Surgirão, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, pessoas que operarão grandes sinais e prodígios. Aquele até o escândalo, há alguns anos atrás, aqui no Brasil, tinha um homem que ele era mais famoso fora do Brasil do que aqui dentro, João de Deus, que de Deus não tem nada. Foi conhecido por um escândalo assim monumental, que nem convém entre os santos falar o que ele fazia. Mas ele conseguiu juntar dinheiro e tantas outras coisas, e fez coisas absurdas. Mas se há algo que ficava bem claro, é que de fato aconteciam milagres, aconteciam coisas quando ele operava. Pessoas vinham doentes para o seu centro, pessoas vinham de vários lugares do mundo. Tinha gente que vinha de avião particular, milionários, desenganados por médicos, que vinham até ele e ele fazia lá o seu aparato e a pessoa ia embora curada e deixava grandes somas de dinheiro com ele. Não é à toa que ele ficou riquíssimo. Você acha que se ele fosse somente um charlatão, que nada acontecesse no seu centro, você acha que ele ia ficar riquíssimo? É como, por exemplo, aquela mulher que adivinhava lá em Filipos. Se ela não adivinhasse, se o que ela falasse fosse só lorota, você acha que ela ia dar grande lucro aos seus senhores? Então você tem que entender que o demônio tem poder sim de operar sinais e prodígios, e esse poder foi dado pelo próprio Deus. Por quê? Porque se alguém crê em Cristo, não pode ser por causa de sinais e prodígios, tem que ser pela palavra. Se qualquer um de nós colocar a nossa fé em Cristo, porque algum fato miraculoso aconteceu ao nosso redor, a nossa fé é falsa. A fé verdadeira, ela brota de uma única semente, que é a palavra de Deus. Então aqui a gente vê essa verdade. Surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes, não é pequeno, grandes sinais e o quê? Prodígios. Não é só sinais, prodígios. Coisas que ninguém mais faz, eles fazem. Milagres eles fazem. E olha que coisa. Eles operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem eles querem enganar? Você e a mim. Eles não querem enganar quem já está enganado. Eles querem virar para você e dizer: meu irmão, sai dessa igreja. Essa igreja só fez você perder coisa. Vinha para mim. Eu tinha uma empresa, já tenho 5. Eu tinha uma esposa, tenho 7. Eu tinha um marido, tenho 5. Eu tinha uma enfermidade gravíssima, hoje eu tenho uma saúde perfeita. Venha para a minha igreja.
liberta. Como se salvação fosse só uma bobagem, né? Que está no meio da receita. Meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Eles querem enganar você e a mim. Domingo de manhã, ontem, estava indo para a igreja, estava indo com minha esposa para a igreja, e a gente passou na frente de uma, acho que é, como é que chama? Catedral, né? De uma dessas falsas igrejas. E elas têm, somente no domingo, eu acho que 7 ou 8 cultos, só no domingo. E um desses cultos, de 1 hora, tinha terminado, irmãos, centenas de pessoas, como um formigueiro, saindo de dentro. Tinha tanta gente aí dentro desse lugar. E ia começar outro culto, viu? Logo depois. Intervalo de 20 minutos, meia hora entre um culto e outro. Só para dar tempo para eles contarem o dinheiro. E as pessoas vão. Mas eles querem que você, que eu, que tem essa doutrina, largue essa verdade e vá atrás de milagres. Que tornem a nossa vida carnalmente melhor. Meu irmão, sua carne não tem que ficar feliz. Se sua carne estiver feliz, pode ter certeza que o espírito está triste. Ou então o que Paulo falou não é verdade. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então Jesus diz, olhe, os santos, eles são santos porque Deus os escolheu e eles irão perseverar até o fim. Todas essas verdades que eu ensinei para vocês aqui, irmãos, são conhecidas como doutrinas da graça. São atribuídas a um homem chamado João Calvino, mas não foi ele que defendeu essas verdades apenas. Não, essas verdades elas são verdades porque estão na Bíblia. Essas verdades foram defendidas 1000 anos antes por um homem chamado Agostinho de Hipona. Essas verdades foram defendidas pelo apóstolo Paulo e principalmente essas verdades foram apresentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então atribuir essas verdades a um homem que surgiu há 500 anos atrás seria uma estupidez da nossa parte. Uma falta de conhecimento da história da igreja, da qual fazemos parte. Mas infelizmente existem pessoas no nosso meio que cometem esse equívoco. Que muitas vezes se autodenominam seguidores desse homem. Calvinistas. Você é o quê? Eu sou um calvinista. E essas pessoas acham que esse termo é bonito. Não, meu filho, esse termo é diabólico. Você é o quê? Sou calvinista. Não, meu filho, eu sou cristão. Calvino não morreu por mim. Eu nem sei se Calvino está no céu. Mas Calvino pregou a verdade. Sim, Judas Iscariotes também pregou. E aí? Está no céu aí? Me diga um erro teológico de Judas Iscariotes. Será que ele tinha? Mas ele está no céu? Então, nós somos cristãos. Você sabia que o nome cristão só aparece no Novo Testamento 2 vezes? Primeira vez, mostra o surgimento desse nome em Antioquia. E a segunda vez é o apóstolo Pedro dizendo, já que somos chamados de cristãos, que venhamos a aprender a glorificar a Cristo por meio desse nome. Porque o nome cristão significa que nós somos pequenos cristos, imitadores deles, seguidores de Cristo, que andamos nas pegadas dele, que procuramos ao máximo imitá-lo em suas ações, em seus sentimentos e principalmente na sua forma de pensar. Como disse o próprio apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Então, se tem algo que deve definir você e eu, é esse termo, cristão. Por isso temos que ter cuidado, irmãos. É isso que Jesus está mostrando aqui. Que não basta ser religioso. Você tem que ser regenerado. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender a diferença entre uma coisa e outra. Ó Deus, nós oramos. Mais uma vez, oramos. Para que o Senhor nos conceda o discernimento espiritual. Para, acima de tudo, analisarmos a nossa própria vida em primeiro lugar. Porque se não tirarmos a trave dos nossos olhos, como iremos enxergar o cisco no olho do irmão? Ó Senhor Jesus, se a luz que há em nós forem trevas, quão densas trevas serão?
Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender as Tuas verdades, a viver as Tuas verdades, para que daí então possamos, com toda a autoridade que nos foi concedida pelo Senhor Jesus, pregar a Tua verdade. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, o corpo que nós fazemos parte. E para sempre seremos abençoados, na terra e no céu. É isso que queremos. Em nome de Jesus clamamos. Amém, amém, amém. Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo. E diga a você mesmo, regenerado, não religioso.